O que diabos está acontecendo? Sussurrei sem esperar resposta. Já tinha visto coisas estranhas no meu trabalho. Bêbados caídos no chão da cabine. Um sujeito usando o espaço como se fosse banheiro particular. Até um morto sentado encostado na parede, como se estivesse tirando um cochilo. Mas aquilo, um quarto cheio de crianças deformadas, me esperando como se eu fosse convidado para a festa. Isso não era falha elétrica, não era defeito de motor, era outra coisa. Balancei a cabeça, tentando me convencer do contrário. Não podia ser real. Elevadores não se abrem para seja lá o que aquilo tenha sido. Um salão apodrecido, uma memória, um sonho ruim. Olhei para o painel morto. Nenhum botão aceso. Meu reflexo no metal estava pálido, os olhos arregalados demais. E ainda assim, o motor continuava gemendo lá em cima, puxando a cabine cada vez mais alto, como se soubesse exatamente para onde queria me levar. O ponteiro do painel tremia, saltava números e depois parou de repente. O freio chiou como metal sendo esmagado. As portas começaram a se abrir com um lamento grave. Um bafo de calor me atingiu de frente, roubando o ar dos meus pulmões antes mesmo que eu conseguisse xingar. O calor vinha em ondas, carregando o fedor de ferro queimado misturado com algo mais pesado, mais úmido, como se um açougue inteiro tivesse pegado fogo. O chão à frente já não era carpete de hotel. Era concreto escuro, brilhante de um líquido que eu não queria nomear. Sobre minha cabeça, vigas de aço enferrujadas se erguiam como colunas de uma catedral industrial. Encostados nas paredes, bocas enormes de fornos vomitavam labaredas brancas, tão intensas que meus olhos ardiam só de olhar. Esteiras de metal avançavam com um rangido insuportável, carregando formas humanas empilhadas como lixo em direção ao fogo. Quando os corpos caíam nas chamas, gritavam, não em uníssono, mas em uma sequência caótica de pedidos de socorro, choros cortados e guinchos de pavor que ecoavam sem parar. Entre as esteiras, criaturas se moviam, altas, corcundas, com braços compridos demais, arrastando faíscas pelo metal sempre que passavam a mão. Quando alguma esteira emperrava, elas simplesmente pegavam os corpos como bonecos quebrados e os atiravam direto nas bocas de fogo. Eu não conseguia me mover. O calor queimava minha pele, mas meus músculos estavam travados, como se algo me obrigasse a assistir. Uma delas parou, virou a cabeça devagar, até que seu olhar vazio se fixou em mim. Largou o corpo que segurava. O baque ecoou como um trovão pelo espaço, e então começou a andar na minha direção. Outra parou também, virou-se e veio junto. O forno atrás delas rugiu ainda mais alto, como se estivesse vivo, cuspindo chamas que avançavam em minha direção. Isso me quebrou. Tropecei de volta para a cabine, a caixa de ferramentas batendo contra meu joelho, enquanto minhas mãos esmagavam o botão de fechar repetidas vezes. Uma daquelas coisas conseguiu alcançar a porta. O braço longo se esticou e agarrou a lateral da moldura, puxando com força suficiente para segurar as portas abertas. As chapas de metal estremeceram, rangendo, tentando fechar. O monstro inclinou-se para dentro, e por um segundo achei que não haveria como escapar. Mas de repente, ouvi um estalo seco. O braço se dobrou de forma antinatural, como se tivesse sido quebrado por algo invisível. A criatura foi puxada de volta, e as portas se fecharam com um estrondo. A cabine inteira sacudiu, como se tivesse levado uma pancada de fora. O motor gritou acima da minha cabeça e voltou a me arrastar para cima. Eu me agarrava ao corrimão, ofegante, o cheiro de carne queimada ainda queimando minhas narinas, como se tivesse grudado por dentro de mim.
cabine tremia tanto que parecia prestes a se soltar dos cabos. Eu me joguei contra a parede, tentando recuperar o ar, mas o gosto de ferro queimado ainda raspava minha garganta. Eu preciso sair daqui, murmurei, a voz falhando. Bati com o punho no corrimão e gritei: eu preciso sair daqui! Girei para o painel, desesperado, e comecei a esmagar cada botão. Térreo, fechar, abrir, 2, 3, 4. Nada acendia, nada respondia. Enfiei o polegar no botão de parada de emergência com tanta força que deixei a marca, mas estava morto. O motor, indiferente, continuava a gemer lá em cima, puxando a cabine mais e mais alto. Com as mãos tremendo, abri o painel de manutenção. Uma nuvem de poeira subiu. Os fios estavam quebradiços, enrolados em feixes tortos. Puxei a chave de força e baixei com tudo. Faíscas saltaram, mas o zumbido seguiu como se nada tivesse mudado. Vamos, caramba! Sussurrei, virando outro disjuntor e mais outro. Nenhum efeito. A cabine seguia firme, como se tivesse vontade própria. Por um instante, pensei no alçapão do teto. Talvez eu pudesse subir e tentar escalar para fora. Mas a ideia sumiu tão rápido quanto veio. Se o elevador se mexesse enquanto eu estivesse lá em cima, seria o fim. Agarrei o corrimão com tanta força que meus dedos doíam. O suor escorria pelas palmas e cada parte do meu corpo gritava para eu fazer alguma coisa. Mas não havia nada a fazer. A cabine já não era minha. Eu preciso sair. Repeti em voz baixa, quase sem fôlego. Minha garganta ardia como se eu tivesse respirado fogo. O ponteiro do painel estremeceu, saltou alguns números e parou. O freio gritou, e as portas começaram a se abrir. Pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou, vi algo que parecia normal. Um letreiro vermelho de saída brilhava do outro lado do corredor, piscando levemente. Logo abaixo, uma porta cinza com barra de empurrar e o ícone de um homenzinho correndo apontando para baixo. Um alívio tão intenso percorreu meu peito que quase doeu. Graças a Deus, murmurei, arrastando a caixa de ferramentas enquanto minhas pernas bambas mal me obedeciam. A barra cedeu fácil sob minha mão e a porta se abriu rangendo. Esperei ver degraus de concreto, corrimãos gastos, aquele cheiro frio típico de escadas de serviço. Mas não havia nada disso. O que existia ali era apenas escuridão. Não era a ausência de luz de uma escada mal iluminada. Era algo mais denso, como se a própria claridade tivesse sido bloqueada. O brilho do corredor não entrava. Parava ali, na beira. Me inclinei um pouco e o coração acelerando. E foi então que percebi olhos. Milhares de olhos vermelhos, minúsculos, queimando dentro do breu, espalhados como estrelas em um céu invertido. Não eram estrelas, eram olhos. E todos piscaram ao mesmo tempo. De repente começaram a se mover vindo para a frente. Alguns subiam mais alto que a minha cabeça. Outros rastejavam rente ao chão. Se entrelaçavam, avançando como uma matilha de predadores famintos. O som veio em seguida, um arrastar grave como garras raspando em pedra. Depois a respiração, pesada e irregular, dezenas de pulmões sugando o ar ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro travou. A mão continuava no puxador da porta, paralisada. Então os olhos avançaram de vez. Isso me quebrou. Soltei a barra, bati a porta com força e saí correndo pelo corredor. A caixa de ferramentas batendo contra minha perna, como se tentasse me derrubar. Disparei em direção ao elevador como se minha vida dependesse disso. E de fato, dependia. As portas ainda estavam abertas, esperando por mim como uma armadilha paciente. Me joguei lá dentro e esmaguei o botão de fechar com as duas mãos, sem parar, até que meus punhos ficaram dormentes.
A última coisa que vi, antes da fresta se fechar, foi a porta do corredor vibrando como se algo enorme estivesse tentando atravessá-la. Os olhos vermelhos brilhavam pelas rachaduras, pressionando contra as fendas como se a própria escuridão tentasse invadir. As portas selaram com um estalo e a cabine sacudiu tão violenta que quase me derrubou. O motor gritou de novo e a sensação de estar sendo puxado para cima voltou. Meu peito arfava. Cada inspiração parecia pela metade, como se meus pulmões tivessem encolhido. Encostei a testa no painel de madeira fria e fiquei ali tremendo da cabeça aos pés. Eu não vou aguentar, sussurrei a voz embargada. Preciso sair, tenho que sair daqui. Olhei para o painel de botões mortos e, num acesso de raiva, comecei a socar com o punho fechado. 1, 2, 3 vezes, até os nós dos dedos queimarem de dor. Nada acendeu, nada respondeu. Arranquei o painel de manutenção outra vez, desesperado. Mexi nos disjuntores, virei chaves, troquei conexões. As faíscas saltaram e queimaram minha pele. Mas o motor lá em cima parecia apenas rir. Rugindo ainda mais alto, o ponteiro do indicador tremia, pulando andares sem lógica, como se a cabine estivesse presa em algum caminho sem destino. Então o som mudou. Primeiro fraco, quase imperceptível, um trim metálico. Depois outro. E mais outro. Até que dezenas, centenas de toques de telefone começaram a preencher o ar. Tão altos que fizeram meus dentes rangerem. O som dos toques crescia até se tornar ensurdecedor. Quando as portas da cabine se abriram, tudo o que vi foi um corredor interminável, forrado dos dois lados por telefones de disco antigo. A cada poucos metros, outro aparelho. Os fios estavam rígidos, ressecados, e todos tocavam ao mesmo tempo, em um coro metálico que parecia vibrar dentro do meu crânio. O mais próximo soava mais alto, agudo, quase exigindo que eu atendesse. Contra todo o instinto, estendi a mão e tirei o fone do gancho. Levei até o ouvido. Do outro lado, ouvi cães. Uma matilha inteira rosnando, latindo, arranhando madeira com as patas. O som era tão real que consegui sentir o cheiro deles, como se estivesse de novo no quintal do vizinho, com 10 anos de idade, preso e aterrorizado. Isso não é real, murmurei, devolvendo o fone com força na base. Mas logo outro aparelho começou a tocar ainda mais alto. Sem conseguir me controlar, atendi de novo. Dessa vez eram vozes, centenas delas, sussurrando todas ao mesmo tempo. Peguei fragmentos soltos, subindo, não saia, 13º, cuidado com as portas. Frases embaralhadas que me arrepiaram da cabeça aos pés. Soltei o fone, que ficou balançando no fio até bater contra a parede. Outro telefone começou a tocar. Atendi num impulso, agarrando o fone como se fosse minha única salvação. Delegacia de polícia, disse uma voz masculina, firme, profissional. Senti um alívio tão grande que quase chorei. Graças a Deus. Escuta, eu tô no CP Hotel, o elevador enlouqueceu, não sei em que andar estou... Mantenha a calma, senhor, respondeu o policial. Vamos enviar alguém imediatamente. Só precisamos confirmar alguns dados primeiro. Qualquer coisa sim, qualquer coisa, respondi sem pensar. Data de nascimento? Dia 9 de março de 1984. Soltei de imediato. Do outro lado veio silêncio. Em seguida, uma risada baixa. 1984, é? Muito engraçado, senhor. 20 anos passaram assim tão rápido? A voz do homem mudou, ficando mais grave, mais estranha, quase divertida. Minha garganta se apertou. Do que você está falando? Perguntei, mas a ligação se cortou de repente.
Do outro lado só restou o chiado estático. Afastei o fone do ouvido e percebi que o aparelho estava coberto de poeira, o fio rachado, duro, como se não tivesse sido usado em décadas. Deixei o fone escorregar da minha mão, sem nem pendurá-lo de volta. Então outro telefone tocou, e a voz que saiu dele gelou meu sangue. Eu o conhecia. E aí, meu estômago afundou. Era ele, o valentão, o garoto que tinha transformado minha infância em um inferno, aquele que me empurrou da janela do segundo andar, rindo enquanto minha perna se partia. O mesmo que morreu anos depois num acidente de carro. Você viu, não foi? E a voz sibilou pelo fone. O forno, é lá que você vai parar. Minha mão escorregava de suor no fone. Você não vai sair daqui, ele continuou, a voz carregada de ódio e diversão. Vai ficar preso comigo. Para sempre. O riso dele se arrastou pelo fio viscoso até grudar no meu ouvido. E eu já tô chegando. Soltei o fone como se queimasse. Ele balançou no ar e bateu contra a parede. Nesse instante, todos os telefones do corredor começaram a tocar ao mesmo tempo, o barulho se transformando em um rugido metálico ensurdecedor. Os aparelhos vibravam, os cabos se contorciam como cobras. O corredor inteiro parecia pulsar. E então o pior aconteceu. Um dos telefones à minha frente começou a se contorcer. A carcaça rachou no meio, o disco de descagem se deformou e a estrutura se esticou até despencar da parede. A coisa caiu pesada no chão, mas não parou ali. Cresceu. Os fios engrossaram como veias pulsantes e o fone rachado se abriu em duas metades que viraram mandíbulas, cheias de dentes tortos e metálicos. O telefone, agora do tamanho de um homem, batia as mandíbulas com estrondos secos. Chomp! Faíscas saltavam a cada mordida. Ele avançou sobre mim, arrastando-se em cabos que se retorciam como pernas. Chomp! Cada estalo de dente fazia o chão tremer. Gritei e corri pelo corredor. A caixa de ferramentas batendo contra minha perna. Os telefones ao redor todos se contorcendo. Os cabos chicoteando nas paredes. A cabine do elevador ainda estava aberta, me esperando como se tivesse certeza de que eu voltaria. Mergulhei para dentro e esmaguei o botão de fechar com tanta força que minha mão adormeceu. O telefone gigante bateu contra as portas no momento em que se fecharam. O impacto sacudiu a cabine inteira, o eco do chomp reverberando nas paredes de madeira. Então veio o silêncio. Só o motor lá em cima gritando, arrastando a cabine para cima de novo. Eu já não sabia se respirava de verdade ou se apenas arfava no desespero. Minha barriga se revirava e minhas pernas tremiam como se fossem ceder a qualquer instante. Foi quando as portas se abriram outra vez e o frio entrou junto. Não um frio comum de ar-condicionado. Era um ar cortante de inverno que queimava os pulmões. Do lado de fora não havia paredes, apenas neve caindo sem parar. Flocos rodopiavam na luz amarelada da cabine, e o chão branco se estendia até onde a vista alcançava. Dei um passo hesitante para fora. As botas afundaram no pó gelado, rangendo. Atrás de mim, as portas do elevador permaneceram abertas, convidativas, como se zombassem de mim. Olhei em volta. Nada além de neve. Sem muros, sem teto visível, apenas um horizonte apagado e vazio. Minha respiração se transformava em nuvens, que logo eram engolidas pela neblina. Então eu ouvi um assobio. Desafinado, arrastado, o mesmo que ecoava nos corredores da escola quando ele me caçava. Meu peito travou. Era ele, o valentão, mas agora não mais criança. Ele surgiu da neblina, maior, mais velho, mas com o mesmo sorriso cruel. Na mão arrastava um machado gasto, pesado o bastante para me cortar ao meio.
O assobio não parava. Cada nota era como uma lâmina atravessando meu peito. Me joguei atrás de um monte de neve tentando controlar a respiração, mas cada inalada saía alta demais. Cada sopro de ar se transformava num rastro de vapor. "Cadê você?" ele chamou, o tom suave e sádico enquanto o machado riscava o chão com um som metálico. Olhei desesperado ao redor. Nada. Nenhum caminho, nenhuma saída. Até que vi, à frente, meio enterrada na neve, uma escotilha de ferro enferrujada com uma alça torta. Me arrastei em direção a ela, o coração disparado. Atrás de mim, o assobio ficou mais próximo. "Achei você." Girei a alça com força, o ferro gritando contra o ferro. A tampa se abriu no instante em que o machado desceu. A lâmina bateu na borda com uma chuva de faíscas e eu mergulhei no buraco. Caí escorregando por um duto metálico, batendo os ombros e deixando faíscas para trás quando a caixa de ferramentas arrastou no aço. O túnel parecia se dobrar em ângulos impossíveis, me lançando de um lado para o outro. Meu estômago subiu até a garganta. A respiração sumiu da minha boca, como se estivesse sendo sugada pelo vazio. Então, de repente, aterrissei em algo macio. Lençóis, pilhas e pilhas de roupas de cama antigas encardidas cobertas de poeira. Tossi, engasgando enquanto a lanterna tremia em minha mão. Estava em um porão imenso, forrado por montes de tecidos amarelados, uniformes antigos, cobertores duros como papel. Cada passo que eu dava afundava, mas o tecido logo se fechava de novo, como se quisesse me engolir. Segui tropeçando até ver ao longe uma porta semi-enterrada sob uma pilha de lençóis. Arranhei, cavei, empurrei até expor a maçaneta de bronze fria, mas sólida. Girei. A trava cedeu com um clique e um feixe de luz dourada escorreu para dentro, iluminando o pó suspenso no ar. Atravessei e dei de cara com o mesmo corredor do começo. O carpete gasto, o papel de parede úmido, o lustre piscando no teto. E lá estava ele, o recepcionista, imóvel, com o cabelo engordurado e os óculos grossos. Quando levantei os olhos, ele já me olhava, os lábios curvados num sorriso quase imperceptível. "Bem", disse calmamente. Minha garganta fechou. Não consegui responder. Em vez disso, meu estômago se revolveu e vomitei ali mesmo sobre o balcão, engasgando e lacrimejando. Ele apenas acenou devagar, paciente. "Eu entendo." Limpei a boca na manga, tremendo dos pés à cabeça. Sem olhar de volta, virei as costas e atravessei as portas da frente. Do lado de fora, a placa de neon piscava. Seu hotel. A letra P ameaçava apagar de vez. Minha van me esperava estacionada sob a sombra da fachada decadente. Entrei no veículo, arranquei a camisa de uniforme e a joguei no banco do passageiro. Ela caiu mole, como se fosse a carcaça de alguém. Segurei o volante encarando a estrada vazia à frente. Por um segundo pensei em simplesmente voltar para casa, ligar para a central e fingir que aquilo tudo podia ser registrado como defeito mecânico. Mas então, uma ideia se formou. Um lugar sem elevadores, sem cabos, sem portas que se abrem sozinhas, onde a única coisa que sobe é o sol, e o máximo que você escala é o feno no celeiro. Soltei uma risada seca. "Vou me mudar para o interior dos Amish", murmurei. Virei a chave. O motor roncou. E eu parti deixando o hotel e seus segredos para trás. Fim.